Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou o pastor Júnior Ataíde e esse aqui é mais um episódio da nossa série Avivamento, o Despertar da Fé. Hoje, nesse episódio de número 5, nós vamos falar sobre como manter o avivamento vivo. Veja, você já percebeu como muitas vezes o avivamento começa com grande intensidade, mas depois parece que vai enfraquecendo, vai perdendo a força? Se você quiser se aprofundar mais nesse tema, esse tema está no meu e-book, Avivamento Despertar da Fé, que você pode adquirir através do WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá então para esse vídeo de hoje. Por que o avivamento ele se apaga? Primeiro, porque há uma falta de perseverança na busca por Deus. As pessoas param de orar, não persistem. Segundo, há uma distração e preocupações do mundo. A mente está sendo envolvida com as coisas do mundo. Terceiro, pecado não confessado e afastamento da palavra de Deus. Um exemplo bíblico disso é o povo de Israel, quando ele experimentava momentos de avivamento, mas depois caía na mornidão espiritual. Lá em Juízes capítulo 2, do versículo 10 ao 12, nós encontramos uma situação assim, onde o povo estava avivado, estava buscando Deus, estava obedecendo, de repente começaram a servir os Baalins, que são outros deuses. Diz lá que eles deixaram o Senhor. Que Deus ficou chateado com eles por conta dessa situação, e eles então se afastaram da presença de Deus. Veja só que interessante, como eu faço então para manter o avivamento vivo? Primeiro, eu tenho que ter uma vida de oração contínua, não posso desanimar em nenhum momento, tenho que perseverar. O avivamento não pode depender apenas de eventos ou momentos, ele precisa ser cultivado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Um exemplo bíblico disso é Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, mantendo uma comunhão com Deus firme. Uma segunda questão ainda é uma fome pela palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um exemplo disso são os crentes em Atos capítulo 2. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Uma terceira questão ainda é uma santidade e confissão de pecados. O pecado ele endurece o coração e apaga o avivamento, ele nos afasta de Deus. Lá no Salmos 51, verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um exemplo é o avivamento que aconteceu no decorrer da história. Eles sempre trouxeram um profundo arrependimento e transformação de vidas. Uma outra questão ainda importante é a comunhão com outros crentes. A chama ela se mantém acesa quando nós estamos cercados por irmãos que nos encorajam, que estão na mesma unidade, na mesma mentalidade de crescimento espiritual. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Um exemplo disso também, no avivamento de Asbury, em 2023, ela foi uma continuidade, foi impulsionada pela unidade, pela comunhão entre cristãos buscando Deus. Outro ainda, serviço e evangelismo. O avivamento não é apenas sobre sentir a presença de Deus, mas também sobre agir. Tiago capítulo 1, verso 22 diz assim: sede pacientes da palavra, praticantes da palavra e não somente ouvintes. O avivamento wesleyano ele resultou em um grande impacto social, ajudando órfãos, prisioneiros e pobres. Os frutos de um avivamento duradouro, quais são? Primeiro, pessoas que permanecem fiéis a Deus independente das circunstâncias. Famílias e igrejas são fortalecidas. A cidade e a sociedade ao redor sentem um impacto positivo desse avivamento. Então veja aqui o resumo desse vídeo de hoje. O avivamento não deve ser apenas um momento, mas um estilo de vida. Nós precisamos cultivar uma busca constante por Deus, para que essa chama nunca se apague. E o desafio que eu coloco para você hoje aqui no final desse vídeo é: o que você pode fazer hoje para manter o avivamento vivo na sua vida espiritual? Comente aqui nos comentários qual dessas práticas aqui que eu falei você quer fortalecer mais ou precisa fortalecer mais na sua vida. No próximo vídeo nós vamos falar aqui sobre desafios e as oposições que o avivamento sofre. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder o próximo vídeo. Vai ser uma bênção, eu creio nisso. Que Deus te abençoe. Abraço.